Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Encontraram? Diz-nos o seguinte: ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. Matou Tiago, irmão de João, a fio da espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e também tomou a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos, versículo de número 3. Versículo de número 4. E ele, havendo-o prendido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que dessa forma o guardassem, querendo então apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, eu disse a, fazia contínua oração. E quando Herodes estava para trazê-lo, na mesma noite que antecedia esta apresentação, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, assim estava, preso com 2 correntes, e guardas estavam postos diante da porta, e guardavam a prisão. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as suas correntes, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E assim o fez. E ele disse-lhe: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava acontecendo pelo anjo sendo feito por ele. Porém ele achava que aquilo era um sonho, ou em outras versões, uma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, isso aqui é grifo meu, Pedro, voltando à consciência, disse: agora verdadeiramente sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa dos judeus a meu respeito. Tome assento. Preste muita atenção, por favor. Eu prometo ser rápido. Nós estamos diante de um texto bíblico que eu acredito ser conhecido por todos os irmãos, principalmente os que leem a Bíblia. Os que são só ouvintes provavelmente já ouviram uma mensagem sendo pregada sobre esse assunto. A carta, ou as cartas, que não só considerado cartas, mas também epístolas que Pedro escreve, elas têm uma tônica de um apóstolo que sofreu, de um apóstolo que teve as suas guerras e teve as suas batalhas pessoais, as suas lutas, as suas dificuldades intrínsecas, bem como também as suas adversidades relacionadas ao contexto em que estava inserido. O apóstolo Pedro, ele tem muito mais revelação pessoal naquilo que ele endereça para as igrejas do que em Atos dos Apóstolos, por assim dizer, porque no aspecto daquilo que ele reporta-se para
os irmãos, relacionado àquilo que leva o seu nome, a saber, 1 Pedro, 2 Pedro e por aí vai, está retratando exatamente aquilo que ele compreende ser necessário no aspecto de ensino. E todo ensino, ele só pode ser colocado em prática uma vez que você tenha a experiência ao seu lado para poder falar com conhecimento de causa. Só que Atos dos Apóstolos, ele é um pouco complicado de se entender no aspecto do título, porque o título é Atos 2, mas não fala de todos os apóstolos. O livro vai subverter a ideia do leitor a apenas 2, a saber, Pedro e Paulo. Este é o último capítulo que vai tratar sobre a pessoa de Pedro. Do capítulo 13 em diante vai falar apenas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o escritor aqui é Lucas, um médico amado, o cara que fez medicina no antigo Egito, né? E que depois de fazer um pacto de filantropia, decidiu se dedicar a, de graça, colocar em prática aquilo que havia aprendido e que havia pagado muito caro. Ele está escrevendo esse texto todo esse apanhado de informações, para um homem chamado Teófilo, que por sua vez, depois de ganhar a primeira vertente gramatical de Lucas, a saber, o Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, ele decide então endosar uma pesquisa minuciosa sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus. E então nós temos Atos dos Apóstolos. Só que ele vai reportar a ideia somente em 2, a saber, como já falei, Pedro e Paulo. Considero também com vocês o fato de que o capítulo começa com uma transição de período. Qual? A transição relacionada a uma autoridade governamental, porque está nos reportando a seguinte expectação. Qual? Naquele tempo. É um tempo específico? Não, naquele tempo, naquele período, naqueles dias, naquele ano, naquela pegada de assuntos que a igreja vinha vivendo, que era relacionada a uma catástrofe de perseguições que tinham estourado dentro de Jerusalém. Naquele tempo, Herodes, que nesse texto aqui não é nem o Antipas e nem o Grande, é o Agripa I. O período herodiano foi um período que marcou a igreja primitiva, porque nenhum dos Herodes suavizou a mão sobre a igreja, e este aqui muito pelo contrário, ele decidiu naquele tempo assassinar e estender as mãos sobre alguns da igreja. A Bíblia diz que ele decidiu maltratar. A palavra maltratar aqui é esfolar vivo. E esta palavra aqui reporta-nos a seguinte ideia: ele estava preparando algum tipo de acontecimento que gerasse para a igreja do presente momento, daquele século, medo, pavor, assombro e de alguma forma os paralisasse. Então ele estava disposto a matar se fosse necessário, mas antes de matar, ele estava disposto a maltratar os cristãos, a ponto de a cada dia gerar neles uma dor diferente. Eu não vou entrar no pormenor aqui, porque é um assunto um pouco pesado com relação ao que Herodes estava disposto a fazer. Mas uma coisa eu preciso lembrar a vocês: ele não ia suavizar de jeito nenhum. Ele estava disposto a parar a igreja. E de que forma se para a igreja, pastor Daniel? Jesus um dia, relacionando os seus discípulos, ele disse assim: e ferirão o pastor, no caso ele, e dispersarão as ovelhas, no caso o colégio apostólico. Foi pregado aqui na terça-feira sobre os discípulos no caminho de Emaús, com relação ao contexto do que já vinha sido abordado no tema da mensagem, que é das terças-feiras aqui. E muito bem falou o ministrante aqui a respeito de para onde estavam indo os discípulos.
Esse caminho que eles estavam percorrendo era um caminho que já estava aproximadamente 20 quilômetros de distância de Jerusalém, que dá a entender que eles estavam já desde muito cedo saindo de Jerusalém e indo embora. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você trazer para esse contexto o que eu estou falando, você vai perceber que não era de hoje que a igreja vinha sofrendo perseguição. Desde o momento que Jesus se tornou assunto ao céu, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, se desencadeou uma perseguição muito grande contra a igreja. E a igreja começou a se espalhar no intuito apenas. Qual, pastor? Não se deixar ser paralisado. Não era apenas uma fuga, não era apenas uma forma de tentar se esquivar da perseguição e da mão de Herodes. Não, a ideia aqui era aproveitar o fato para que onde a igreja, onde um cristão colocasse os pés, o evangelho fosse pregado. Então a perseguição mais alavancou a exposição do evangelho do que paralisou. Até aqui, ok? Ok. Vocês estão no culto, irmãos? Então tá bom. Se a gente compreende que até esse momento Herodes percebia que ele tinha como paralisar a igreja, ele foca nas autoridades que estão subvertidas à igreja. Qual? Pedro, Tiago e João. Esses três camaradas eram alvo direto de Herodes. E para você ter ideia, quando Tiago foi pego, ao mesmo tempo João está sendo esfolado vivo. Se você fazer uma conexão cronológica, você vai ver que os dois foram pegos ao mesmo tempo. Qual é a percepção que se tem? Eu vou pegar o pastor da igreja em Jerusalém, que é Tiago, ele era o pastor da igreja em Jerusalém, eu vou prendendo, vou guardá-lo por alguns dias, vou tirar a sua vida, vou decapitá-lo, e daí em diante eu começo tudo que eu já arquitetei, que é para destruir com esses cristãos. Tudo bem. Aparentemente ele teve sucesso, porque Tiago foi assassinado. Só que eu acho que ele deveria ter um pequeno cuidado. Pergunte qual? Ele deveria ter feito uma ligação, caso fosse possível, para a ilha de Patmos, para descobrir como é que estava o outro camarada que foi pego. A saber, João. A saber, por quê? Porque se ele tivesse feito essa ligação, contemporaneizando, ele ouviu do outro lado da linha alguém dizendo assim: e aí, como é que está aí? Matei Tiago, arranquei a cabeça dele, degolei, já era. E aí, como é que está com esse outro aí que é irmão dele? Já mataram? Rapaz, temos que te contar um negócio. O quê? Jogamos ele dentro de uma lata fervente de óleo. E aí, acabou, né? Destruiu, não sobrou nada, só os ossos. Rapaz, do jeito que ele entrou, ele saiu. Do jeito que jogamos o cara, parece que ele saiu até mais novo. Está vivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele teria um ponto de referência de que o que ele fez, ele não fez porque ele é bom. O que ele fez, ele não fez porque ele tinha espada na mão. O que ele fez, ele só fez para que a igreja se movesse em uma coisa só. Pergunte qual? A oração. Porque foi quando Tiago foi levado que a igreja foi para a oração e começou a clamar, começou a orar, começou a pedir e começou a buscar. Não entendi? Vai entender agora. Tiago não morreu porque Herodes havia decidido que Tiago morreria. Tiago morreu porque Deus precisava que a igreja acordasse para a realidade da oração. Percebendo isso, nós vamos caminhar no texto, nós vamos ver que depois que Tiago é assassinado, a notícia se espalha, e se espalhando, é a Bíblia que diz, não sou eu. Essa notícia deu notoriedade para Herodes. Sabe por quê? Porque você tem que lembrar de um camarada chamado Herodes o Grande. Você lembra quando esse camarada mandou matar os meninos nascidos em Jerusalém? Porque ele descobriu que tinha nascido um rei. Lembram dele?
Essa questão aqui é uma questão familiar. Foi passado de pai para filho. E aí, pastor? E aí que este Herodes aqui, Agripa, ele é neto do Herodes o Grande. Então está no cerne o quê? Manter de pé o legado que o meu avô deixou. Qual é o legado? Matar. Infanticídio. Ele matou inúmeras crianças. Então, já que está no sangue herodiano maltratar e destruir o povo cristão, ele não quer deixar aquém e quer dar continuidade para esse histórico. E ele percebe que isso deu para ele notoriedade no seguinte aspecto: o Sinédrio, que era a cúpula judaica religiosa da época e que mandava nas igrejas, nas sinagogas, gostou do que Herodes fez, e gostou tanto que Herodes olhou e disse assim: rapaz, se eu tiver o Sinédrio do meu lado, ninguém me para. Eu sou um governador, e como governador eu preciso de voto, eu preciso de popularidade, eu preciso de foto no cartaz, eu preciso de alguma coisa que faça com que esse povo se agrade de mim, nas minhas ações, nas minhas atitudes. E aí o que é que ele decidiu? Bom, se isso que eu fiz me deu voto, então agora eu vou continuar. Eu preciso falar uma coisa aqui que é muito importante. Toda a autoridade política que não converja com o que está na Bíblia, muito provavelmente é uma ferramenta de Satanás para destruir a igreja. Vou repetir novamente. Toda autoridade política que não entre em concordância com o que está nas Sagradas Escrituras, ou que pelo menos não considere que isto aqui é santo, poderoso e único, singular, muito provavelmente se tornará em algum momento do caminho do seu histórico político uma ferramenta na mão de Satanás para tentar destruir a igreja. Só que tem uma coisa muito importante, que é mais importante do que isso. O quê? O fato de que não tem autoridade no mundo que pare a igreja. Não há. Só que Herodes achou que era o cara. Tanto achou que ele disse o seguinte: bom, já que eu agradei o Sinédrio, se eu agradei o Sinédrio, então eu agradei todos os judeus. Se eu agradei todos os judeus, eu vou dar continuidade no meu projeto. Qual? Eu vou ir atrás de Pedro, vou prendê-lo e vou matá-lo. Isso já estava decidido, eu disse que já estava. Só que olha o que ele decide fazer, para dar uma mascarada no projeto diabólico dele. Eu vou pegar Pedro e eu vou fazer igualzinho fizeram com Jesus. Eu quero mostrar que esse aí é diferente de Jesus. Esse aí eu mato e ninguém vai achar ele mais. Eu vou pegar Pedro, eu vou trazer ele diante dos judeus no período da Páscoa, para que eles decidam o que tem que ser feito. Só que eu no meu coração já decidi. O que? Vou assassiná-lo, eu vou matá-lo. Mas então por que é que leva Pedro para um julgamento arbitrário? Para endosar o levantar da mão e dizer mata ou não mata? Porque o que ele queria, diferente do que aconteceu com Tiago, era mostrar que a popularidade dele era tão grande, mas tão grande, que agora ele ia cortar a cabeça. É como se corta o mal pela raiz, não é assim que se diz? Ele ia cortar a cabeça que era Pedro da igreja no presente século em que ele estava inserido. Só que olha o que acontece, isso aqui eu acho muito lindo. Se ele está decidido a maltratar alguns da igreja, se ele mata Tiago a fio da espada, entendendo que ele está decapitando a Tiago, eu percebo que ele quer fazer a mesma coisa com Pedro, mas de uma forma diferente, para que ele alcance mais pessoas, para que ele gere um tipo de engajamento. É essa a palavra, Lázaro? Engajamento naquilo que ele já está se direcionando para fazer. Ele quer que as pessoas falem dele, falem do que ele vai fazer, para que o maior número de pessoas possível vá para o endereço onde ele vai colocar Pedro diante de todos, para dizer o que será feito com Pedro, e assim ganhar mais força ainda. Só que o que ele não sabia é que quando ele prendeu a Pedro, ele estava dando para Pedro a possibilidade de ser, de alguma forma, tirado de dentro da prisão.
Porque ele deu tempo para Pedro. Vocês entenderam? Ele deu tempo para Pedro. E uma coisa que ele não conseguiu fazer foi descobrir o endereço de onde a igreja orava. Eu teria noção. Por quê? Porque o endereço aonde o Espírito Santo desceu era o mesmo endereço da casa de Maria, mãe de João Marcos. O cenáculo da última ceia, casa dela. O cenáculo de Atos, capítulo de número 2, a casa dela. Se ele não para a oração da igreja, agora eu faço a conexão textual. Ele prende a Pedro, encarcera a Pedro, e a Bíblia diz, ao mesmo tempo que ele encarcera a Pedro, a igreja fazia por Pedro contínua oração. As guerras de um pastor serão vencidas quando ele tiver cobertura no aspecto de suas guerras de uma igreja que ora, de uma igreja que clama, de uma igreja que se disponha a interceder por ele. Porque eu estou falando a vocês que o pastor da igreja está preso, mas a igreja está livre. E a igreja livre vai fazer pelo pastor o que se esperava que eles fizessem. O quê? Orar por Pedro. Vamos orar por Pedro. Vamos orar por Pedro. Vamos orar por Pedro. Vamos orar por Pedro. É muito provável que nesse contexto Paulo já esteja sendo inserido no colégio apostólico. E é muito provável também que dentro desse lugar aqui, aonde a igreja estava em oração, Paulo também estivesse orando. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Paulo também precisou, nesse contexto, compreender a importância dele como membro, antes de entender a importância dele como líder. Porque quem entende a sua importância como membro, quando for líder, nunca vai esquecer que um dia foi ovelha. Urimai de Orrevacia. O que é mais difícil? Ser um auxiliar na igreja, que vai à igreja, que limpa, que cuida, que vai lá, dá uma olhada no banheiro, dá uma olhada lá atrás, vai juntando tudo, vai organizando a igreja, ou ser um pastor da igreja? O que é mais difícil? O que? Para vocês é ser pastor, mas não, mais difícil não é ser um pastor, mais difícil é ter um coração de servo para, antes de ser pastor, ser auxiliar. Porque muita gente não conseguiu chegar a ser pastor porque não teve um coração de servo para dedicar-se ao reino, dedicar-se à obra e chegar no episcopado de uma chamada ministerial. Então Paulo vai receber ensinos. Quais, pastor? Ensinos didáticos de alguém que precisa aprender a interceder, que não está no holofote, mas está orando por quem está debaixo de guerra, que não tem as melhores mensagens, mas está orando por um cara que com uma mensagem mais de 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque existem tempos na vida da gente que Deus nos prova para ver a nossa capacidade de resiliência, para saber se um dia nós vamos poder chegar aonde Ele projetou. E eu costumo dizer que um pastor jamais perde a unção de auxiliar. Nós temos uma escala didática de auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Essa escala é o que fundamenta a igreja assembleiana. Daqui para cá, de auxiliar para pastor, tem muito que percorrer. Quem vos fala aqui ainda não recebeu a consagração pastoral. Eu sou um evangelista. Meu ministério evangelístico começou a ter fim há 2 anos atrás, quando eu parei de ministrar fora, quando eu parei de viajar para pregar. Hoje, quando eu saio para pregar, as pessoas olham para mim no final e dizem assim: que mensagem pastoral e bíblica foi essa? Porque a mensagem mudou por conta da configuração ministerial. Vocês compreendem isso? Então, nesse aspecto, eu consigo considerar que não existe ex-ungido. Se tu recebeu a graça de ser um auxiliar,
glorifique a Deus, porque o teu caminho para chegar a um dia ser um pastor, um líder de departamento, um evangelista, um diácono, uma diaconisa, as diaconisas podem chegar a serem missionárias, e de missionários podem chegar a serem pastoras, porque nesse ministério há consagração para pastores. O que eu estou querendo dizer com isso é que quem almeja o psicopata, boa coisa almeja. O problema não é quem é pastor ou quem é auxiliar, é quem não quer ser nada, é quem não quer fazer nada, é quem não quer se envolver com nada. Eu costumo dizer, eu repito neste altar quantas vezes for necessário: quem não se envolve não se desenvolve, e quem não trabalha dá trabalho. Então, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por Pedro. Ore, clame, jejue, leia a Bíblia. Imagina Pedro na prisão, Josiane, e alguém chegar e dizer assim: Pedro, temos uma notícia para te dar. Qual? Já estou preso, já sei que vou morrer. Tem uma notícia pior do que essa? Tem. Qual? A igreja não ora. Pior do que o ultimato de que um pastor vai morrer é ele saber que a igreja já morreu antes dele, porque parou de orar, porque parou de clamar. E agora eu conecto o texto ao que eu estou pregando para você essa noite. Não pare de orar. Nós estamos debaixo de guerra espiritual. Não pare de orar. Toda atitude que você tomar, pergunte-se: se eu estivesse orando, seria essa atitude que eu tomaria? Ore, meu filho! Ore, meu filho! Ore, meu filho! Que revará-se daragaio. A igreja orava. Enquanto a igreja orava, Pedro estava na prisão, prestes a passar por um julgamento fake, mentiroso, porque Herodes já tinha decidido que ia dar cabo dele. Herodes então toma uma decisão que é uma decisão complicada. Vindo dele, a pergunta que se faz é, vendo ele tomar essa decisão, é essa aqui: qual é o medo de Herodes? Você quer saber por quê? Quer saber? 4 quaternos de soldados, é 4 grupos, de 4 soldados em cada grupo. Então são 16 soldados, para cuidar, sabe de quantos homens? Que medo é esse de Herodes? Que medo é esse que ele está tendo? Que assombro é esse que ele tem de Pedro? Pedro está orando, pastor? Não, Pedro está dormindo. Por quê? Porque quando a igreja ora, o pastor descansa. O problema é que a gente tem uma igreja que não ora e ainda dá trabalho para pastor. Aí é onde está o problema. Aqui não. No contexto da igreja primitiva, uma igreja que está com a espada apontando no pescoço, eles estão dizendo: pode matar, mas vamos orar. Pode matar, mas vamos orar. Pode matar, mas nós vamos orar. Se tu estiver do lado de um preguiçoso que não ora, ele vai ter trabalho até para levantar a mão para adorar. Agora, se tu estiver sentado perto de alguém que ora, irmão, segura aí, porque isso aqui pode ferver. Agora pega isso aqui. Se Pedro está dormindo, a igreja está orando, vamos corresponder ao texto. Qual é o medo de Herodes? Eu vou dizer para vocês qual é o medo. Tinha um cara em Nazaré, por nome de Jesus, que ensinou o colégio apostólico tudo que ele sabia. Só teve uma coisa que ele não ensinou. Pergunte qual? Pergunte qual? Sair da sepultura depois de 3 dias. E não é que o cara saiu da sepultura. Herodes aqui, que no caso é Antipas, que é no contexto onde Jesus está inserido, ficou apavorado com o assombro de Jesus ter saído da sepultura. Agora vem o sobrinho dele, o Agripa. O Agripa pode dizer assim: rapaz, no tempo do meu tio teve um cara aí que saiu, e agora, há pouco tempo atrás, esse mesmo cara que a gente está prendendo
também saiu da prisão. Se escapou dela. Aonde? Atos 3 e Atos 5. Ele olhou e disse assim: rapaz, já 2 vezes a gente perdeu ele, agora não dá para perder. E como é que a gente faz? Bota mais soldado. Como é que é? Eleva o nível de segurança, porque esse aí é um prisioneiro muito perigoso. Essa gente aí, esse povo aí, aprendeu talvez não a sair de dentro da prisão, mas eu não sei de que jeito. Eu só sei que quando eles oram, eles passam porta, eles atravessam janela, não interessa qual grupo que é na frente, eles roubam, eles vão por cima, eles vão por baixo. O que eu sei é que tem que cuidar, e já tem cuidado, vai fazer mais ainda. O quê? Pega esse cara aí que está preso e bota 2 soldados junto com ele. Para quê? Para dormir com ele. Quando ele for fazer as suas necessidades fecais, tem que estar com ele. Tem que estar preso na mão dele, tem que estar preso no pé dele. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Tudo que esse cara for fazer, eles têm que estar juntos. Sabe por quê? Herodes deduziu que se ele aumentasse o peso em Pedro, Pedro não seria solto e não conseguiria sair da prisão, caso Deus quisesse o tirar. Só que quando Deus decide fazer algo, ele tem um endereço registrado. Ele não tira quem está habituado com prisão de dentro da prisão. Porque quem está habituado com prisão dentro da prisão se sente cômodo estar ali, porque aquilo ali virou o seu hábito diário. É dia a dia, eu estou na prisão, então já que eu faço parte disso aqui, o meu contexto é esse. Eu posso não ser preso, mas eu sou soldado, e sendo soldado, estou junto preso. Eu estou na mesma ideia central dos presos. Então, para mim, é cômodo estar aqui. Jesus não tira a gente de lugares onde eles se tornaram habituados a estar. Quer sair de uma escravidão psicossomática? Não aceite ela. Quer sair de um relacionamento abusivo? Não aceite ele. Quer sair de um ambiente onde você está preso e você sabe que não nasceu para estar nele? Não aceite. Sabe por que é que o endereço era Pedro e não os outros 2 soldados, mesmo estando preso em Pedro? Porque Pedro não foi feito para ficar preso. Pedro foi feito para ser livre, para pregar a palavra. Prende bem ele aí, segura ele aí. Show? Top. Tá tudo bem bom aí? Sim. A cada mudança de turno muda os soldados. Como assim? Sai 8 e vem 8. E os outros 8 que estão livres? Eles vão ficar só na guarita, cuidando de tudo, prestando atenção em tudo que vai acontecer. Vão fazer ronda. Muito provavelmente isso aqui era a Fortaleza Antônia, uma das prisões mais seguras para se ter um prisioneiro. Fortaleza Antônia, uma gruta. Agora o interessante começa a se desenvolver. Por quê? Porque no capítulo de número 12, no versículo de número 4, quando a Bíblia informa que ele estava sendo guardado por 4 quaternos de soldados, a fim de que ele pudesse apresentar Pedro. Olha o motivo. Eu vou guardá-lo para poder apresentá-lo. Em que aspecto? Um aspecto muito simples. Eu vou guardá-lo porque eu quero ter certeza de que ele, de alguma forma, estará lá no dia que eu for buscá-lo para apresentá-lo. E esta palavra guardá-lo aqui tem a origem específica como nós compreendemos. Sabe o que é guardar ali? É a mesma coisa que você faz com os seus utensílios. Guardar para saber aonde você vai buscar depois. Eu acho interessante porque a expressão aqui não é prenderam de forma específica, não é essa. É guardar. Por quê? Por conta de um seguinte aspecto. Pedro, se estivesse do lado de fora, muito provavelmente ele seria assassinado por uns dos muitos encapuzados que andavam nesse contexto aqui, dispostos a assassinar os cristãos e de alguma forma ganhar algum dote do conceito herodiano. Não seria pouco a riqueza que alguém ganhasse chegando com a cabeça de Pedro na mão e dizendo para Herodes: matei a Pedro, a fio da espada. Por que a Bíblia então usa a expressão guardado? Exatamente porque essa expressão aqui é uma expressão divina. Herodes achou que estava aprendendo, mas Deus estava dizendo que ele estava... Deus sempre terá capacidade de te livrar de coisas maiores e piores do que o que você pensa. Aquilo que é prisão hoje é livramento amanhã. Eu vou de novo.
aquilo que é prisão agora, e as pessoas olham e dizem assim, está preso nisso, é Deus te guardando, porque quando Ele decidir te livrar disso, o testemunho vai ser tão grande, tão poderoso, que as pessoas olharão para você como um ponto de referência do que Deus é capaz de fazer. Pedro lá dentro, dormindo no meio de 2 soldados, não deveria ser nada fácil. Aí, a igreja está pedindo a intervenção, porque no versículo de número 5 diz que na prisão Pedro era guardado, mas a igreja em oração não parava diante de Deus, rogando por Pedro. Eu não sei como é que vocês conseguem considerar isso aqui, mas eu vou tentar, junto com vocês, abranger o texto aqui, de forma direta, sem remoto, sem direto, no texto, no verso, ok? De forma isolada agora, sem ferir o texto. O que será que a igreja pedia com relação a Pedro? Porque Pedro está preso ou guardado. Qual é o anúncio que chegou para a igreja? Herodes vai matar o nosso pastor. Agora vamos lá. O que será que a igreja pedia? Guarda Pedro? Não, porque ele já estava guardado. Salva Pedro? Não sei. Eu quero que você pense, porque você não pode ser escravo do que falam no altar, como se você fosse um idiota. Você tem que pensar, use a sua mentalidade. Não seja escravo do que é falado, sem ir na Bíblia e conferir. O que é que aconteceu com Pedro? O anjo, como é que é? O anjo desceu para tirá-lo de dentro da prisão. Se tudo que a igreja ora, pede, Deus responde, nós já sabemos qual era a oração da igreja aqui. Porque essa igreja aqui não era uma igreja idiota. Essa igreja aqui orava com propósito. Imagina a igreja orando. E a oração da igreja, como muitos comumente pensam, que era de joelho, nesse aspecto aqui ainda não. Nesse aspecto a igreja orava de pé, caminhando. E qual que será que era a oração da igreja nesse contexto? Senhor, envia o teu anjo, liberta o nosso pastor, traz ele de volta, traz ele de volta, traz ele de volta. Traz ele de volta, Senhor, envia o teu anjo na prisão, traz ele de volta, traz ele de volta. Oreis e não recebeis, porque oreis mal, e quando oram pedindo para o seu bem prazer. Quando eu foco a minha oração em alguém e por alguém, Deus ouve a minha oração, me abençoa, correspondendo àquilo que eu pedi. Senhor, traz Pedro de volta, traz Pedro de volta. Só que tem um personagem aqui, um anjo. Aqui não é uma teofania, porque nesse contexto aqui, Jesus já está à destra de Deus Pai. Aqui é um anjo mesmo, que o próprio Deus enviou para livrar Pedro da prisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque note comigo no texto, e está no texto. Versículo de número 6, diz que na mesma noite, vamos calcular, se ele prendeu, esperou passar os dias dos pães asmos, porque eram nos dias dos pães asmos, e estava esperando a Páscoa para apresentar a Pedro diante do povo, passou por baixo 5 dias. Pedro está preso há 5 dias, e a igreja, 5 dias orando. Não, e não é essa oraçãozinha sem vergonha de 10 minutos de joelho e já fica em pé e vai para casa. Não é essa oraçãozinha furreca que tem por aí de uns crentes que ele já chega atrasado no culto que é para não precisar orar. Não, é uma igreja que a Bíblia diz incessantemente orava por Pedro. Sabe o que é isso? Turno, 24 horas de oração. 24 horas de oração. Prova, pastor? É claro que eu provo. Tanto é verdade que Pedro foi libertado da prisão de madrugada. E quando ele chegou na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja estava orando. É tempo de Deus levantar uma igreja que pare de 24 horas falar mal da vida dos outros, que
pare de 24 horas ficar achando culpado para parar de fazer as coisas para Deus. Que pare de 24 horas ficar entrando em grupos que mais dissolve o seu caráter de cristão do que maximiza o potencial de Deus na sua vida. É tempo de nós gastarmos mais tempo em oração, em leitura da Bíblia, em busca daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pegue teu celular, pegue ele. Eu estou dando uma ordem. Pelo menos obedeça a teu pastor, porque tu manda a mensagem quando o culto está rolando. Agora que eu estou precisando para pegar, tu não quer pegar? Pega teu telefone aí, levanta ele aí. Sabe o que é que Deus vai usar no grande dia do juízo final? Para dizer que você não orava, e você vai chegar e vai dizer não tinha tempo. Vai dizer que você não jejuava porque você disse que não tinha tempo. Ele vai olhar e dizer assim, pois é, então me dá aqui teu telefone. Vamos ver quanto tempo tu gastava no WhatsApp, no Messenger, quanto tempo tu gastava no Instagram. Vamos ver quanto tempo, porque é exatamente isso que muito provavelmente Deus vai usar para esfregar na cara de uns crentes e dizer que não tem tempo para orar, que não tem tempo para jejuar, que não tem tempo porque tu não quer. Porque quem quer fazer, acha tempo, busca tempo. Pelo amor de Deus, vamos orar! Jehevasi Aragaio. É isso que Deus vai usar. Muito provavelmente o que vai ser gerado em peso de balança é como nós gastávamos o nosso tempo aqui. A igreja ora por Deus, 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 ora por Deus. É de manhã nós estamos orando. É de tarde nós estamos orando. É meio-dia, eu vou parar de orar para poder comer. Eu vou orar. A hora que for para mim parar, eu paro. Mas eu só paro quando eu ver a ação de Deus. Vamos continuar orando. Vamos continuar clamando. Vamos continuar orando. Resposta de oração. Quer ver? Isso aqui é para dificultar, tá? Isso aqui é para dificultar o aspecto vívido de que oração pode ser respondida. Porque tem uns crentes aí, irmão, que se ele não tiver um sinal, Deus me dá um sinal. Eu preciso de um sinal. Porque se eu abrir a Bíblia, o versículo que eu abri, é onde Deus vai falar comigo. Tomara que caia numa genealogia. Esse gerou esse, porque esse gerou esse, porque esse gerou esse, e assim gerou esse. Só para tu aprender. Isso aqui só faz efeito quando você dá liberdade para que a totalidade disso aqui se torne real dentro de você. Isso aqui não é um broche que tu usa como quem diz, eu sou cristão, eu tenho a Bíblia. Conheço muita gente que tem Bíblia, mas não tem o Deus dela. Muita gente. Sabe o que a igreja estava fazendo? Orando. Mas olha o que estava acontecendo no mesmo contexto. Vamos supor, tu quer um sinal de Deus para ver Deus agindo. Aí tu está orando. Aí Deus faz o seguinte. Tá orando? Então tá, peraí. Vamos permitir que fique pior? Vamos. Bota 2 soldados, um do lado de Pedro, lado esquerdo, outro do lado direito. Vamos piorar? Vamos. Bota 2 soldados na porta. E a igreja? Orando. E a coisa? Piorando. E a igreja? Sabe qual é o nosso problema? É que na primeira dor de barriga que dá, a gente já para de orar. Na primeira dor de cabeça que dá, não, senão eu tenho que parar de orar. Nem todo sinal contraditório significa que Deus não vai responder a tua oração. Às vezes Ele está permitindo a coisa se intensificar para ver se realmente aquilo que tu objetivou no teu coração é o que realmente tu quer conquistar para a tua vida pessoal. Tem gente que por conta de fatores que não corroboram para aquilo que ele está buscando, já para de orar, já faz beijo, já xinga todo mundo, já não quer mais saber de nada. Aqui não, aqui a igreja está demonstrando como é que o crente maduro age no meio de toda a perseguição. Pode ter 10 soldados, 20 soldados, pode botar na infantaria de guerra. Nós não vamos parar de orar. Nós acreditamos em Deus que pode fazer mais. Só se tu tem intimidade,
Dá uma olhadinha pro lado, assim. Que nem eu tô olhando para um cara que ontem não me recebeu. Dá uma olhada, assim. Eu vou olhar para ela, porque foi ela que me respondeu. Né? Dá uma olhada e pergunta assim: e aí? Vai parar de orar? Só porque tudo parece que está contra você? Vai parar de orar? Eu sou o para-raio. Eu sou o para-raio da terra. Ah, sério? Vou montar um pedestal para você. Adorado seja tu. Calma, meu filho. Isso aqui é a libertação de um homem por conta de um trabalho em conjunto. Sabe o que é isso? Fica em pé. É isso aqui, ó. Vamos orar por Pedro! Agora grita, vamos orar por Pedro. Vamos orar por Pedro. Dá a mão para ele. Agora grita, vamos orar por Pedro. Vamos orar por Pedro. Dá a mão para o Douglas lá atrás. Quer ver? Vou descer porque isso aqui precisa ser feito para você ver se aprende uma vez por todas. Diga, vamos orar por Pedro, Douglas. Vamos orar por Pedro. Dá a mão para Josiane. Diga, vamos orar por Pedro, José. Dá a mão para Tatiana. Diga, vamos orar por Pedro. Dá a mão para o Adson. Aprendeu? Não? Eu vou repetir para ver se você entende. A igreja andava em uma só voz. Repito que é para tu entender. Sabe por que é que Deus ouviu a oração e respondeu, livrando Pedro da prisão? Porque quando ele abriu a boca e disse, vamos orar, todo mundo olhando assim, não tem tempo ruim, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pode se sentar. O problema é que hoje a gente puxa um para o lado, o outro já está quebrando do outro. A gente está lá salvando uma ovelha e já tem gente com dor de cabeça do outro. Chega! Chega! É tempo de nós darmos as mãos e numa só voz. Trabalharmos, 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 trabalharmos. Revaraio. Jomini varaceia. Ore mahasi derevaio. Momento revaragaio. Revassi derigaio. A minha oração tem sido essa de um tempo para cá. Desde a última campanha de oração que eu pedi, Deus me dá um sinal. Me dá um sinal. Vocês lembram? Eu falei para vocês aqui no primeiro dia de oração, daquela campanha que eu tive de 7 dias ininterruptos aqui nessa igreja. Eu disse, Deus, eu quero um sinal. Eu quero um sinal, eu quero um sinal. Se o Senhor não me der um sinal dentro de 30 dias depois do sacramento de oração, eu me saco a viola, pego tudo minhas coisas e eu entrego a igreja para que o nosso pastor dirija ela. Só que sabe o que tem acontecido? Eu nunca vivi tanto tempo de sinais como Deus tem me dado. E sabe qual é a oração? Deus, obrigado pelos sinais, mas vou te pedir um negócio. Limpa, que só fique quem pode ouvir a voz e obedecê-la. Limpa, porque é uma só voz. E a pergunta é essa: que voz tu tem escutado? Qual é a voz que tu tem dado ouvido? Disseram que é para orar. Vamos orar. Todo mundo orando. E o propósito é um só. Livra Pedro. Intensifica, não interessa, a gente não para de orar. Livra Pedro. Botaram mais soldado, pouco importa. Livra Pedro. Falta um dia, é amanhã de manhã. Não tem problema, vamos romper amanhã. Enquanto nós devemos Deus agindo, nós só vamos arredar o pé. Livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro, livra Pedro. Dá uma olhada para quem está do lado, se não estiver dando glória, ou está em pecado, ou está pecando. Pelo amor de Deus, vamos entrar em uma só voz. Livra Pedro. Livra Pedro. Livra Pedro. Livra Pedro. Livra Pedro. Não sei que hora era. Tem uma dedução segundo Flávio José. Mas José não está na Bíblia. Se José não está na Bíblia, o que ele fala tem menos peso do que o que está aqui. Eu vou dar um recado para os teólogos feitos a facão, que acham que tudo que José fala, o José era um incrédulo, nem crente era.
O que vale para mim é o que está aqui. Porque eu li num livro. Eu não quero saber o que tu leu, eu quero saber o que tu leu nesse livro aqui. Nesse aqui. Esse. Era madrugada. Ele está dormindo. Irmão, de verdade, o cara vai morrer no outro dia. Tu conseguiria dormir sabendo que tu vai morrer no outro dia de manhã? Fala para mim. Se quando chove, dá um trovão, tu já pula da cama. Meu Deus do céu, está acabando o mundo. E já salta. Não, já acorda todo mundo. Eu acho que caiu uma árvore aqui. Se não foi só um raio que caiu, já disse que caiu uma árvore. Deus está falando, né, Maria? Quer ver os homens? Homem não é de acordar de madrugada com barulho, porque eles parecem uma pedra quando cai na cama. Mas quando tu é casado com um homem meio... Amor, acorda. Acorda porque eu acho que alguém invadiu a nossa casa. Estão subindo no telhado. Abriram a porta, ele já salta já com medo de tudo. Mas falando disso aqui, Pedro está dormindo e sabe o que está acontecendo? Anjo está descendo. Isso aqui é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque a conexão textual faz a gente compreender que Pedro estava dormindo e não percebeu a presença de um anjo que descia. Pedro estava dormindo e não percebeu que um anjo estava embocando para dentro da prisão. Só que sabe o que é importante também lembrar vocês? Que prisão nesse contexto aqui não tinha luz. A Bíblia diz que quando o anjo embocou para dentro da prisão, Pedro já nem sabia se era dia ou se era noite, meu irmão. Quando o anjo embocou, a luz raiou. Posso ou não posso? Deus não te chamou para ser uma gambiarra. Deus te chamou para tu ser luz. Deus não te chamou para tu ser meio fio. Eu só tenho um negativo. Tem que ter um negativo, positivo e um neutro, meu filho. Que é a linha tênue. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acostumou tanto com gambiarra que a gente aceitou ser gambiarra. Mas Deus não trabalha com gambiarra, Deus trabalha com luz. A luz desceu lá dentro. Quando desceu, vamos para a Bíblia. É Bíblia. Não sei pregar outra coisa mesmo. O anjo do Senhor veio sobre ele. Sobre quem? Sobre ele, sobre Pedro. Resplandeceu uma luz na prisão. Eu preciso falar. O anjo veio sobre Pedro. A luz resplandeceu. Vamos pegar o endereço de registro? O anjo veio para Pedro, mas a luz veio para o ambiente aonde Pedro... Por que, pastor? Porque o anjo precisava clarear, não somente para que entendesse que a glória tinha entrado, mas aquela luz que entra e raia dentro da prisão, era a mesma luz que daria para Pedro a saída e o norte, porque a Bíblia não diz que o anjo pegou na mão e arrastou, a Bíblia diz que o anjo foi na frente e Pedro veio atrás. Por quê? Porque aonde o anjo foi, a pedido da oração da igreja, a glória acompanhou, a glória entrou junto, e aonde a glória vai, eu persigo ela, eu vou atrás dela, eu acompanho ela. Ô anjo, vocês querem que eu pare? Vocês estão com uma cara de Netflix hoje, estão cansados? Vamos lá. O anjo vem pedir, isso aqui é importante. Você que é pregador, anota aí. Isso aqui dá uma mensagem, irmão. Herodes queria fazer a mesma coisa que foi feito com G. Com G. E não é que o anjo fez a mesma coisa que fizeram com Jesus? Como assim, pastor? Está aqui, ó. Ó. Versículo de número 7. Eis que o anjo do Senhor vem sobre ele, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando. Você sabia que a palavra tocando aqui no original é ferindo? Em que lugar que o anjo feriu? Está aí no texto. Do lado. Não entendeu? Era o anjo dando uma sinalização para Pedro. Pedro, tu precisa entender uma coisa.
Do mesmo jeito que quiseram fazer contigo, com relação a Jesus, te apresentando na Páscoa, para que tu fosse liberto, ou para que tu fosse morto, eu vou fazer diferente. Quem tocou em Jesus lá atrás, no Gólgota, com uma lança, foi um soldado. Quando o sangue misturado em água pegou no rosto, ele olhou, se dobrou e disse: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Pedro, para que quando tu sair, as pessoas compreendam que algo está diferente em ti, eu vou te tocar. Para ti que não entendeu, o que o anjo estava fazendo aqui não era um ferimento, uma ruptura em Pedro, era fazendo com que Pedro sentisse uma dor de contração para um milagre que seria gerado. Eu vou de novo. Você não tem costela aqui não, meu irmão? Tem ou não tem? Tem. Só se for deformado, né? O anjo tocou embaixo, no mesmo lugar onde Jesus foi ferido. O anjo tocou em Pedro. Por quê? Porque a contração de uma mulher grávida dá dores aqui e aqui. Quando o anjo tocou, por Pedro estar deitado no meio de 2 soldados, o anjo estava dando uma sinalização para Pedro. Qual? O milagre está por acontecer. Vai nascer algo novo no teu ministério. Dói, machuca. Parece que vai morrer, não parece? Parece. Só tem um detalhe: isso aí é só o sinal de um grande milagre que está por acontecer daqui a pouco. Está doendo, está machucando. Tem dias que você não aguenta, vem de arrasto, mas assim que você falou, pela boca desse profeta, vai valer a pena, vai nascer um grande milagre, Tocou em Pedro. Antes da fala, vem o toque. Por quê? Porque esse aqui já conhecia Jesus. E quem conhece Jesus, depois de conhecê-lo, sempre terá ferimentos que darão anúncios de grandes coisas que vão acontecer. Porque depois já conhece ele. E se já conhece ele, não fica cheio de nome toque. Aceita a dor. Porque a dor é o anúncio de um grande ministério que vai nascer aí, dentro de você. Tocou em Pedro. Versículo de número 7 ainda. Depois de tocar, despertou. Porque são dores que te farão despertar. São dores que te farão despertar. Se não tiver dor, tu não desperta. Se não tiver dor, tu não acorda. Se não tiver dor, tu vai levando e empurrando como dá. Quando tocou, quando doeu, ele despertou a Pedro. O que é que nos desperta para orar? As dores da vida. O que é que nos desperta para se posicionar, ficar de pé e sair de onde não era nem para nós estarmos mais? As dores que nós passamos, as frustrações que nós enfrentamos, as verdades que vão aparecendo, porque todo vaso que não carrega cera revela aquilo que está dentro dele. Sabe o que significa a palavra sincero? Sem cera, usada muito propriamente para vasos, para artifício de barro. Porque todas as vezes que um vaso era rachado, ou um utensílio era rachado, se passava a cera, para que desdobrasse a pessoa que estava vendo e comprasse o artefato depois da nossa embora e rachasse lá na casa. É por isso que eu compreendo que essa dor aqui era necessária, para que Pedro entendesse onde ele estava e que ali não era mais para ele ficar. É por isso que eu entendo que essa dor era necessária, porque se Pedro não sofre esse toque, ele não se posiciona, ele não se desperta, ele não sai dali de dentro. Então, por favor, aceite, porque Deus está te chamando para sair de alguns lugares, para sair de alguns relacionamentos, para sair de alguns ambientes. Ele quer te levar para um nível superior. Pedro, levanta-te depressa. Tu está muito devagar. A marcha 1, irmã, que gosta de andar na marcha 1, na marcha 2 e na marcha 3, até é legal, mas pelo amor de Deus não me tranque o trânsito, porque a marcha que faz o carro andar é a 5ª, e no meu caso é a 6ª. Devagar.
Vai levantando, parece que está morrendo já, parece que tem um Satanás empurrando para trás de volta. Pedro! Sou eu que cheguei aqui. Como é que é? Fui eu que cheguei aqui. E daí? Levanta depressa. Não entendi. De onde esse anjo veio? Ele tinha uma ordem. Qual era a ordem? Vai, desperta, põe ele de pé e manda sair lá de dentro. Em que tempo? Interessa, aqui tu trabalha rápido. Se aqui trabalha rápido, faz acontecer a mesma coisa lá embaixo. Levanta depressa, Pedro. E ó, irmão, ele falou, levanta depressa e foi saindo. Porque tem gente achando que o anjo vai esperar ele. Ai, me espera que eu vou passar um Mary Kay. Aí Deus vai me esperar quando eu estiver pronto, a minha alma estiver pronta. Deus não vai te esperar. A filha é muito grande, meu filho. Eu sei que tem gosto de bezetacil, mas dói, eu sei. Mas come faz bem. Fica achando que tua última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto para ti. Pelo amor de Deus, a filha é grande, meu filho. A filha é grande, não é de hoje que a filha é grande. O que mais tem a gente orando dizendo, Deus, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. Porque se tu me der uma oportunidade, eu vou pôr no meu coração e vai acontecer. Pedro, é depressa, levanta. Vamos, Pedro. Vamos, é hoje, ô glória, é hoje, Pedro. Eu não vim te chamar aqui para tu acordar de manhã e sair. Eu vim te chamar porque é agora. Vamos, Pedro, fica em pé, vamos sair. Quer sair dessa prisão comigo hoje? Quer? Seja ela espiritual, seja ela física, seja ela mental, seja ela no que diz respeito ao relacionamento interpessoal. Quer sair hoje? Fica de pé depressa. E tem uns que vão ficar a vida toda na prisão. Eu não sou um anjo, irmão, mas se fosse não ia te esperar. Ó, como é que o cara levantou? Ó. Chegou a pedir ajuda para quem está do lado. Levanta! Se posiciona! Depressa! Aí, eu encerro agora. O que é que Pedro tinha nas mãos e nos pés? O que é que Pedro tinha nas mãos e nos pés? Correntes de soldados. Porque tudo que está ligado a mim faz parte de mim. Posso ou não? Jesus vai dar uma vasculhada nos teus relacionamentos. Oh Jesus, como eu te amo, Pai. Essa mensagem nasceu hoje à tarde estudando. Não está nem na agenda. Ele deu uma vasculhada. Quando Pedro se levantou, sabe o que aconteceu? Caiu. Peraí, mano, não precisa de chave. O que precisa não é de chave. A chave para se libertar daquilo que te prende. Posicionamento. Posicionamento. Fica aceitando tudo de todos e tu vai ser escravo de todos a vida toda. Te posiciona hoje. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: se posicione como quem eu te chamei para ser. Tu és Pedro, tu és Petros, tu não é fragilzinho, tu és partícula de pedra. Tu és, eu estou pregando é para Márcio, é para mulher de verdade. Tu és Petros, te posiciona como pedra. Não há força na paz. Para com esse frenesi religioso, pelo amor de Deus, te posiciona. Deus quer te arrancar desse ambiente hoje. Se posicionou, Pedro? Sim, dá uma olhada para a direita. Uau! Dá uma olhada para a esquerda. Uau! E não é que eu estou solto? Tá solto? Tá, então te veste, porque eu não tiro ninguém aparecendo nas suas vergonhas. Te posiciona, mas coloca a capa. Por quê? Porque se tu sair desse jeito, as pessoas não vão acreditar em ti. Se tu sair revelando a tua intimidade,
as pessoas vão tripudiar em cima dela. Se tu sair revelando a tua fragilidade e abrindo a porta da tua casa, da tua vida, para algumas pessoas tu corre um sério risco de amanhã ou depois sofrer fragilmente uma queda nos teus relacionamentos. E eu não estou falando só de relacionamento de igreja, porque aqui nós estamos debaixo do mesmo amor. Você corre o risco de errar comigo como eu corro o risco de errar com você. Eu estou falando de relacionamentos até mesmo afetivos. Nem toda intimidade tu pode revelar no que diz respeito a quem você é na oração, ao que você é na tua vida espiritual. Sabe quando fecha a porta lá, Estevão? Que tu fecha a porta, que tu dobra o teu joelho, aquilo ali é a tua intimidade, é a tua nudez aparecendo para Deus. Porque aqui todos nós vestimos a roupa evangelicada, né? Terno, gravata, camisa social, Bíblia. Uau! A paz do Senhor, irmãos. Saia. Algumas de calça também não tem problema com isso, nunca tive. O problema é usar o púlpito desse jeito. Saia, roupa, Bíblia. Vou para a igreja. A paz do Senhor, irmãos. De que adianta? De que adianta? Diga para mim. Se no quarto da tua intimidade tu continua achando que tu está dentro da igreja, que tu pode enganar A, B, C, D, meu filho, eu sou o que eu sou aqui, sou dentro do meu corpo orando, sou na sala orando. José às vezes até dizia para mim, ora mais baixo, ora mais baixo. Por quê? Porque eu sou assim, está em mim. O problema é que a gente quer vestir uma imagem aqui e outra lá, e com isso não dá certo. Veste a tua vestimenta, guarda a tua intimidade, porque ela só pode aparecer para Deus, porque lá não tem como usar máscara. Vem, Pedro. O anjo está indo por onde? Está saindo pela porta que Pedro foi colocado para ser preso. Nessa porta, tu não vai bater nela, meter o pé nela, bancando louco, que eu vou meter o pé, eu quero ver quem me prende, eu quero ver quem... Não, calma. Sem o anjo tocar e sem Pedro encostar a porta, ó. Sabe por quê? Porque algumas portas só vão se abrir quando você esconder algumas coisas que você não pode revelar para algumas pessoas. Eu vou atenuar agora, que é para mim encerrar, porque senão foi o tempo. Lá vem Pedro. Eu vou pular um monte de coisa aqui. Lá vem Pedro. Caiu para o lado de fora. Caminhou uma estrada inteira. Quando chegou lá no final da estrada, ele olhou. Olhou para trás. O anjo desapareceu. Ele fez isso aqui, ó. Não era sonho. Ó, eu vou tirar porque eu não estou com a minha furada. Ó, é de verdade. Irmão, hoje eu endodei, eu vim aqui para ser pregador hoje. Não é de mentira, é verdade. Tem uns que não poderiam tirar, né? É de verdade. É de verdade. É de verdade. Eu estou liberto. Eu estou livre. A igreja orou e Deus respondeu. Aí alguém olha para o cenário, daqui Pedro vai agora, depois de uma grande libertação, de um grande livramento. Ó Pedro, estou sentindo um cheiro de oração. O meu olfato não mudou, só porque Deus me abençoou, mas eu oro, me abençoou, mas eu vou para oração, me abençoou, Ele me abençoou, e se Ele me abençoou, eu não saio do altar, eu não saio da oração, porque eu sei que vem de lá a minha resposta. Eu vou orar e vou ficar devendo hoje, mas eu vou orar por vocês. Se posicione. Assuma uma responsabilidade diante de Deus e dos homens. Se posicione. Deus está interessado em te usar. Deus está interessado em fazer de você um instrumento tão poderoso. Tu vai ser confundido com um anjo depois disso. Pedro chegou na casa, bateu na porta. A menina Rod, o nome dela, abriu e disse: vixe, é Pedro. Ele deixou Pedro lá de fora, foi lá e avisou as irmãs:
As irmãs do coque aí vão parar de orar. Por quê? Pedro já foi liberto. Alguém olha assim, cala a boca, menina. Isso aí é o anjo dele. Não é ele, não. É o anjo dele que veio fazer alguma coisa aqui. Não, é Pedro. Tá, peraí que eu vou dar uma olhada. Quando botou o rosto para fora, estava Pedro. A paz do Senhor, minhas irmãs. A paz do Senhor, minhas irmãs. Abre a porta porque eu quero entrar. E na oração eu não invado a oração de ninguém. Eu vim pelo faro, eu vim pelo cheiro, eu vim pela audição. Eu vim orar com vocês. Eu vim orar. Jamini varaio. Eijo revasseia. Aicho que me pararrasse da rivaragalho. Deus está dizendo para alguém aqui: a senha é orar, a senha é orar, a senha é orar, a senha é orar. Deus está dizendo para alguém: a senha é clamar, é botar a boca no pó, o joelho no chão. Ore, porque Deus vai agir, Deus vai agir. Eu ouço o barulho de corrente quebrando, eu ouço o barulho de corrente quebrando. Uma pacalaia, escapatarracica labaranai, o limite o revaceia, cai toca levar a ceia. Deus está dizendo: correntes vão quebrar, portas vão abrir, correntes vão quebrar, portas vão abrir, correntes vão quebrar e portas vão abrir. Mãozinha para o alto. Olha. Aracataracho, escaladas, narahai, atahaio, revaracia, laioemidarácia, esteve de fome caladai, vai, menirece, daragai. Meu Deus, que mistério é esse, Jesus? Meu Deus do céu, eu estou sentindo as minhas carnes pegando fogo aqui nesse altar. Faz barulho, meu filho, faz barulho, meu filho. Urabacheia calabaraha, urimidagarai, bota essa guitarra para cantar. Aí, tiorevarado, urimicalabará, meu Deus do céu. Que mistério, eu estou sentindo uma brisa do Espírito que pairou sobre nós aqui agora. Aí, calabaraha, tu não vai vencer essa batalha berrando.